pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Tô de volta aqui. Semana passada fiquei meio sumidinho, tava com um TCC para apresentar, fiquei meio ocupado com isso, mas estou de volta, certo? Hoje eu quero trazer para vocês, voltando à temática de tratamento medicamentoso para obesidade, tá certo? Hoje eu vou falar da sibutramina, é uma medicação liberada para o tratamento da obesidade. Talvez vocês conheçam alguém que já fez uso dessa medicação ou já ouviram falar desse nome. Eu vou abordar um pouquinho sobre ela, tá certo? Vou querer destrinchar um pouquinho mais dessa questão de tratamento medicamentoso de obesidade ao longo dessas próximas semanas, tá bom? Hoje o foco, o tópico do vídeo é a sibutramina, tá certo? Ao longo das próximas semanas, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a sibutramina ou sobre outras medicações utilizadas no tratamento de obesidade, né, visando emagrecimento, vocês podem mandar para mim, beleza? Bom, então, galera, sem muitas delongas, né? Primeiramente, fazer uma introdução falando que é o seguinte: obesidade não é só tomar remédio, tá certo? O tratamento farmacológico, medicamentoso, é apenas um dos passos, né, da terapia anti-obesidade, que envolve a nutroterapia, né, que é a orientação dietética, mudanças nos hábitos de vida, prática de atividade física, mudança cognitiva comportamental, né, o modo de pensar do paciente. Aí a questão entra a farmacoterapia e, em último, a cirurgia bariátrica, tá certo? Por norma, a gente tem indicação de entrar com medicamento, com tratamento medicamentoso, quando o paciente tem um IMC acima de 30. E, em alguns casos, quando o paciente tem um IMC acima de 25, entre 25 a 30, que caracterizaria um sobrepeso, não seria obesidade, associado com alguma comorbidade. A gente também poderia entrar com medicação, tá certo? Bom, então vamos lá. A sibutramina em si, tá certo? Galera, a sibutramina, vocês têm que saber que ele é um agente serotoninérgico, basicamente, tá certo? O que é isso? Na verdade, ela age na sinapse de um neurônio para o outro, tá certo? Quando nossos neurônios se comunicam, certo? Eles se comunicam através de neurotransmissores, tá bom? Existem vários neurotransmissores. A sibutramina age inibindo a recaptação de serotonina e noradrenalina, esses dois receptores. Não vou complicar muito para vocês não, tá certo? Só quero que vocês saibam o seguinte: quando a gente inibe essa recaptação, a gente permite mais concentração desses neurotransmissores nas sinapses, certo? Então eles vão ter um efeito aumentado, digamos assim. E qual é o efeito da serotonina e da noradrenalina? Então, essa é a base do efeito da medicação. A serotonina em excesso vai promover maior saciedade. A noradrenalina em excesso vai promover diminuição da fome, tá certo? Então, o uso da sibutramina vai diminuir a fome e aumentar a saciedade, tá certo? Em proporção, ele é um agente mais sacietógeno, certo? Ou seja, ele inibe mais, ele aumenta mais a saciedade, você come e fica mais saciado, certo? Do que a anorexígeno, tá bom? Ele tem um efeito mais sacietógeno do que a anorexígeno, que seria mais de inibir a fome, mas ele tem as duas ações, tá certo, pessoal? As doses, né? A gente tem a sibutramina na apresentação de 10 e de 15 miligramas, tá bom? E para quem tem medo do uso, existem estudos lá já de um ano de uso contínuo e, na verdade, até a Anvisa libera o tratamento por até 2 anos, tá certo? 2 anos de tratamento ininterrupto, claro. Não é uma medicação para todo mundo. Eu vou chegar nesse detalhe aí para vocês, tá bom? Não é uma medicação para todo mundo, tem suas indicações, tem suas contraindicações, tá certo? E é isso que eu vou falar para vocês agora, tá bom? Se você conhece alguém que já usou, ou se você já usou sibutramina, você sabe que é uma burocracia para conseguir essa medicação, tá certo? Burocracia que eu falo é porque é o seguinte, galera: a sibutramina, ela tem que ser prescrita nesse receituário aqui, ó, receituário B2, talonado, azulzinho. E além disso, a gente também precisa de um termo de responsabilidade, que é essa via aqui. Na verdade, a gente precisa de 3 vias. Uma fica com o médico, outra com o paciente e outra com a farmácia, tá certo? E aí, se você for ler aqui o termo de compromisso, né, o termo de responsabilidade, ele fala um pouquinho desses colaterais e das indicações da medicação, né? Tá certo?
Por que é que tem todo esse respaldo, essa segurança com a prescrição dessa medicação? O que acontece, galera, é que saíram alguns estudos, tá certo? O mais famoso deles é o estudo SCOUT, que foi divulgado acho que em 2010. E o que acontece? Nesse estudo, a população que fez uso da medicação no estudo era uma população que apresentava alto risco cardiovascular, ou seja, eram pacientes hipertensos, diabéticos ou que tinham obesidade, doença arterial crônica, tá certo? E para esses pacientes foi administrada a sibutramina e foi observado que nesses pacientes houve um aumento de infarto, de AVC, de desfechos vasculares negativos, tá certo? E aí ficou com aquele receio de que a medicação teria um alto risco cardiovascular, faria mais mal do que bem, tá certo? E na verdade não é bem assim, tá bom? A sibutramina, ela é uma medicação bem tolerada, tá certo? Ela tem poucos efeitos colaterais em geral. Agora sim, realmente ela tem uma tendência de aumento na pressão e na frequência cardíaca. Então a gente não pode usar essa medicação se o paciente tem algum risco aumentado cardiovascular. Seja esses que eu já falei, de hipertensão, principalmente, né? Ou alguma doença cardíaca, tá certo? Agora, vejam bem, certo? O aumento, em outro estudo, que é o estudo STORM, que até foi antes do SCOUT, o que foi observado é o seguinte: realmente, a sibutramina aumenta a pressão, mas ela aumenta na sistólica um aumento de 0,1 milímetros de mercúrio e na diastólica 0,3. Ou seja, vamos lá, vamos dizer que você é uma pessoa que tem uma pressão ali média, pressão arterial média de 12/8. Você fazendo uso da sibutramina, ele ia aumentar para, vamos lá, 120/80, a gente mede, ia aumentar para 121/83. Ou seja, não ia modificar em nada, tá certo? Se você é um indivíduo saudável, normal, não iria alterar em nada. E ela também aumenta um pouquinho a frequência cardíaca, mas o aumento é de 4 batimentos por minuto. Então, se você tem uma frequência cardíaca média de 70 batimentos por minuto, ia mudar para 74, certo? Então, assim, isso não iria mudar em nada na sua vida, tá certo? Claro, isso é totalmente diferente se você aplica a um paciente que já é hipertenso, que já tem algum problema cardíaco, já tem alguma complicação cardiovascular. São públicos diferentes, tá certo? Então a gente tem que saber para quem a gente está prescrevendo isso aí, tá bom? E mesmo depois, durante o uso, o ideal é que faça-se o monitoramento da pressão arterial e da frequência cardíaca nesses pacientes, tá certo? Claro, não é só dar o remédio, tá certo? Junto tem que ser trabalhada a parte de reeducação alimentar. Como eu falei, são medicações que é uma medicação que pode ser utilizada por até 2 anos contínuos, tá certo? E nesse período a gente tem que trabalhar a cabeça do paciente, tá certo? Tem que mudar a forma como ele se enxerga, dos seus hábitos de vida, sua alimentação, tudo isso associado à terapia medicamentosa. A terapia medicamentosa é um adjuvante ao tratamento, é um a mais, tá certo? Não adianta querer achar que a medicação vai fazer milagre. Agora sim, realmente é uma medicação que tem bons resultados, é acessível financeiramente, tá certo? Tem alguns colaterais mais de irritabilidade, porque a noradrenalina, como eu falei, a adrenalina, né? É normal que ela deixe você um pouquinho mais agitado, tá certo? Por isso que a gente até evita o uso da sibutramina no período da noite, porque pode interferir no sono, tá bom? Também é contraindicado em gestantes, é outra contraindicação, além dessas de pacientes com alto risco cardiovascular, tá certo, pessoal? Então, assim, vale a lição, né? É uma medicação boa. Em estudos comparando ela com placebo, ela tem uma perda de peso maior, quase o dobro praticamente, tá certo? Placebo, quando a gente fala, é o seguinte: a gente pega 2 grupos. Para um a gente vai dar a medicação e o outro é o grupo placebo. Placebo é assim, você vai receber um comprimido de farinha. É uma coisa que não tem efeito fisiológico, tá certo? Então é o mesmo que não estivesse fazendo nada, tá bom? Foi observado que a sibutramina teve quase o dobro de perda de peso ao longo de um ano, se comparado ao placebo. Então ela realmente tem sua eficácia. E assim, eu acho que é um pouco injusto esse medo todo, esse receio todo do uso da medicação. É uma medicação, como eu falei, que ela geralmente é bem tolerada, se for bem indicada, tende a contribuir no tratamento, tá certo? Claro, não ela sozinha, associada com a reeducação alimentar, mudança de hábito de vida, mas é uma medicação que tem sim seu valor, tá certo? Tem suas indicações, né? Quando bem indicada, eu acho que tem bons benefícios,
Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, sobre a sibutramina. E ao longo das próximas semanas eu vou estar trazendo mais um pouquinho sobre esse conteúdo. Se vocês gostaram, acho que alguém pode se beneficiar dessa informação. Divulga aí, curta, compartilha, por favor, esse videozinho, tá bom? Que vocês me estimulam bastante a continuar trazendo o conteúdo. Beleza, pessoal? Valeu!